Bom dia, irmãos. Bom dia. Eu vou pedir para a Vânia fazer uma oração para a gente começar. Pode vir aqui, por favor. Não precisa. Senhor, nós te agradecemos por esta manhã, pelas tuas misericórdias que se renovam sobre cada um de nós. Te agradecemos porque estamos aqui reunidos para ouvir da tua palavra e nós queremos te pedir que o Senhor fale conosco através dessa aula que a Evelyn vai fazer para nós, para a igreja, para quem estiver ouvindo, que seja uma bênção, Senhor, que a gente possa realmente ter no coração a tua palavra guardada e que ela possa abençoar a nossa vida, a nossa família e as pessoas que estão do nosso lado através da nossa vida. Que o Senhor esteja conosco, abençoando os trabalhos deste dia, as igrejas que estão te louvando, te buscando, te adorando. Que o teu nome seja louvado em todo o tempo. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Obrigada. Então, na semana passada, a gente estudou a trajetória, né, o início da vida, né, a origem da vida, a origem do universo, lá no Éden, na Mesopotâmia, mas ainda a gente não tinha nessa fase entrado na história do povo, na origem do povo de Deus. Então, hoje nós vamos tratar dos patriarcas, pela criação de uma família, de uma linhagem de pessoas que são conhecidas como patriarcas, que Deus faz a sua primeira aliança mais efetiva com a ideia de criação de um povo que vai ser povo santo, separado, sacerdócio, que vai ser responsável por abençoar as nações. Então, essa origem do povo de Deus, agora ela abandona, quando a gente vai tratar aqui, abandona as outras civilizações. A gente vai só tratar das outras civilizações na medida que elas estão relacionadas de alguma forma com o povo de Deus. Então a descendência de Adão e Eva, ela vai se perder entre os outros povos. E a gente vai focar apenas no povo de Deus e na interação que esse povo de Deus vai ter com esses outros remanescentes das outras linhagens. Então, basicamente, o povo de Deus, ele vai ser chamado dos descendentes de Noé, mas não de todos. Vai ter um filho de Noé, que é Sem, que vai dar origem ao povo de Deus, criando vamos dizer assim, o grupo étnico dos semitas, certo? Então, a gente vai ver os semitas antes da eleição de Abraão, também interagindo com as outras civilizações, um pouquinho, bem rápido, porque em uma hora não dá tempo para tratar de tudo, certo? Mas já tem a bibliografia na apostila e tal, se vocês quiserem procurar e se aprofundar, vocês podem fazer isso, tá? Tudo certo, Sônia? Tá? Bom, o que são os patriarcas? Os patriarcas são os chefes das tribos que deram origem ao povo de Deus a partir da aliança de Deus com Abraão, em Gênesis 12. A história dos patriarcas tem início no 2º milênio a.C., no momento em que a região do Crescente Fértil, que era aquela região que vai do Egito até a Mesopotâmia, depois eu vou mostrar um mapa, se vocês conseguirem enxergar o mapa por causa do reflexo da luz, e aí vocês vão ver o que é esse crescente fértil.
a região do Crescente Fértil, os povos que moravam na região do Crescente Fértil já havia abandonado a pré-história e se organizavam em cidades e reinos, certo? O livro de Gênesis, do capítulo 12 ao 50, narra a relação de Deus com um homem escolhido por ele, Abraão, e seus descendentes, Isaac, Jacó e seus 12 filhos para constituir seu povo. É difícil situar os patriarcas num período histórico exato. Estima-se que Abraão tenha nascido em torno do ano 2000 a.C. e que tenha migrado para Canaã em torno de 1930 a.C. Essas são estimativas, baseadas numa informação indireta que é a data de saída do povo do Egito, quando Moisés tira o povo do Egito. Mas também nessa data existem incertezas, então essa cronologia é meio incerta. Mas a gente tem que admitir uma certa cronologia relativa, ou seja, que é mais ou menos nessa época que ele migrou. E existem vários dados históricos que mostram que há alta probabilidade de que essa migração de Abraão, que essa saída de Abraão tenha ocorrido nessa data por causa de certos acontecimentos históricos na Mesopotâmia, certo? Então, o que foi essa saída? Certo dia, o Senhor Deus disse a Abraão: sai da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Os seus descendentes vão formar uma grande nação. Eu o abençoarei e seu nome será famoso, e você será uma bênção para os outros. Abençoarei os que o abençoarem, amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você eu abençoarei todos os povos do mundo. Abraão tinha 75 anos quando partiu de Harã, como o Senhor havia ordenado, e Ló foi com ele. Abraão levou sua mulher Sarai e seu sobrinho Ló, filho do seu irmão, e todas as riquezas e escravos que havia conseguido em Harã. Então, a gente tem uma pessoa que Deus escolhe. Ele escolhe essa pessoa num meio em que ele morava na época, que era o meio, a Caldeia, era a região ali da Babilônia, de Ur, de gente que não era assim, que tinha outros deuses, né? E aí Deus seleciona essa pessoa. Quem era Abrão? Ele era descendente de Sem, filho de Noé. E Noé era um homem que tinha sido considerado íntegro perante Deus. Então, quem eram os filhos de Sem? Arpaxade, Selá, Éber, Peleg, Reu, Serug, Naor, Tera, pai de Abraão, e Abrão, certo? Ele sai da cidade de Ur, na Babilônia. Aqui a gente fala Babilônia, mas é um nome genérico, porque na época que ele saiu de Ur, ainda não existia o primeiro reino da Babilônia, mas aquela região foi conhecida e é referida na Bíblia como Babilônia. E viajou com a família e se estabeleceu na cidade de Harã, onde seu pai Tera morreu, certo? Então, a região do Crescente Fértil, onde ele morava, já se organizava em cidades e reinos. As civilizações mesopotâmica e egípcia já se vangloriavam de um passado milenar, incluindo uma fase pré-alfabetizada que vai de 4.000 a 3.300 anos, em que os achados arqueológicos indicam a existência de sociedades organizadas com domínio da construção civil, do comércio e da metalurgia, mas com pouca produção de escrita. E a gente vê que o domínio da construção civil foi o que possibilitou a essa civilização construir a tal Torre de Babel, que foi responsável pela confusão das línguas, né, pela dispersão dos povos por causa da confusão das línguas, certo? No final do segundo milênio,
a.C., Ur era o centro de uma civilização sofisticada, onde hoje se localiza a cidade de Tel al-Muqayyat, no sul do Iraque. É em torno dessa região que foi construída a Torre de Babel, e nela, à época da migração de Abraão, sucederam-se vários reinos. Quer dizer, Abraão nasceu depois do evento da dispersão dos povos, das línguas, certo? E houve vários reinos, como o Sumério, o Acadiano. O reino acadiano foi um reino de origem semita. Então eram descendentes de Sem, que eram pastores nômades, que passaram por essa região, vindos do deserto, vindos talvez da região, de uma outra região qualquer, ali do Crescente Fértil. Não tem muita ideia da origem deles, né? Mas tem dados da passagem deles, porque quando eles passaram ali, eles não ficaram, muitos deles foram caminhando, e alguns resolveram ficar e passaram a se dedicar também à atividade agropastoril. Ficaram mais, vamos dizer assim, ficaram mais sedentários. O que eram sedentários? As tribos, elas iam de um lugar para outro, porque elas ainda estavam numa transição entre o pastoreio, a coleta. Eles não se fixavam muito em um lugar, viviam em tendas, e depois, quando ele vai, quando esses acadianos passam pela região, pelo Império Sumério, alguns resolvem ficar por ali e se assentar ali. E aí eles formam uma cultura, eles adquirem a cultura ciméria, certo? Uma característica relevante desse período é o estabelecimento de um dos primeiros códigos de leis conhecidos, que é o Código de Ur-Nammu, bastante semelhante ao Código de Hammurabi, que vigorou muitos anos depois, quando Hammurabi governou o primeiro Império Babilônico entre 1792 e 1750. Portanto, Abraão é anterior ao Império Babilônico, certo? Posterior ao Império Sumério, e provavelmente ele tem origem nessas pessoas do Império Acadiano que chegaram ali por volta de 2334, 2154. Se Abraão nasceu em torno de 2000, ele já tinha recebido essa cultura, certo? Porque a família dele, a origem dele estava ali com aquelas pessoas. Não sei se vocês estão vendo essa foto, essa imagem, essa ilustração, mas ela mostra o Crescente Fértil, que é toda essa região que vai do Egito a oeste até... É a região da Mesopotâmia? Vai do Egito, certo? Até a região da Mesopotâmia, certo? Então, aquela região que nós conversamos, onde está localizado o Éden, onde foi criado o homem. É uma região da origem do homem, onde existem dados históricos que mostram que de datação de esqueletos, etc., muito antigos, essa região da África e do Oriente Médio aqui, ó, certo? E aí, o que a gente vê aqui? A gente vê em amarelo a civilização suméria, certo? Que foi a primeira que ocorreu ali. Essa civilização suméria, ela foi desestabilizada, foi aquela que construiu a Torre de Babel, que foi responsável pela dispersão, e essa dispersão fez com que essas pessoas fossem para todas as partes do mundo. E depois algumas dessas pessoas, algumas dessas tribos, voltaram, certo? E foram atravessando toda essa área. Então, em azul, você tem toda a área de influência da civilização acádia, que é uma civilização semita. Então, acredita-se que essa civilização semita, algumas pessoas dessa civilização semita, como eram descendentes de Sem, elas traziam a ideia de um Deus, do Yahvé, o Senhor Deus, aquele Deus que a gente considera como
o Criador, o Senhor. Então, isso explica, né, isso explica por que Abraão. Porque ele era um semita que tinha o conceito de Deus, tinha uma ideia, buscava esse Deus misterioso, poderoso, inacessível, né, que só visitava de vez em quando algumas pessoas, né? Esse Deus que era temido porque ele provocava dilúvios, ele provocava migrações, ele provocava secas e coisas. E aí esse Deus é o Deus que vai ser... que vai conversar com Abraão, certo? Abraão vai ser sensível porque ele vinha de uma genealogia em que tinham pessoas que tinham essa experiência com Deus, né? A experiência pessoal com Deus. E aí vem em roxinho, né? Aqui você tem... e tem a civilização do Egito aqui, paralelo. Havia uma troca entre essas civilizações na diáspora e depois do dilúvio, etc., quando as pessoas começaram a se refazer, ou mesmo antes do dilúvio, talvez no Egito não tenha sido atingido, porque é uma civilização que tem mais tempo do que... não se sabe, entendeu? Mas de qualquer forma o Egito é uma outra civilização em que aquela ideia do Deus único não é presente, certo? Como era aqui entre os acádios, certo? Aí o que acontece? Mais ou menos logo depois, próximo à época que os acádios ficam por lá, uma parte ela perturba, né, a civilização suméria, destrói cidades, destrói ídolos, faz uma série de coisas, de perturbações, né? Mas alguns dos acádios, eles permanecem ali na região de Ur, que era a região mais civilizada. Era como, por exemplo, se os acádios, se Ur fosse, assim, por exemplo, São Paulo, e o resto fosse o interior de São Paulo. Então as pessoas iam para São Paulo porque lá era um lugar que tinha mais recursos. Então alguns acádios ficaram ali por perto de Ur e começaram a absorver a cultura, porque aquela cultura suméria não foi destruída. Eles começaram a achar bom aquela vida, mas eram semitas. Eles foram chamados de amoritas. E eles, reino dos amoritas ou babilônicos. Esses semitas, eles acabaram povoando ali. Mas como eles também eram nômades, alguns deles começaram a migrar também para o norte dessa região. Então essa região aqui é uma região em que você tem uma mistura de semitas, vamos dizer assim, raiz, que a gente vamos dizer assim, e semitas que já tinham sido aculturados, que já tinham recebido da cultura suméria aquilo que era, eu acredito que aquilo que Deus considerava importante que eles adquirissem, como a escrita, como a ciência, como a domínio da agricultura, domínio da construção civil, coisas que são bênçãos, que não são coisas erradas, certo? Para não colocar essa ideia de que tudo que é civilização e que o melhor é barbárie, não. Outra coisa que tinha nessa região era que tinha o primeiro código de conduta que foi construído. Eles começaram nesse reino amorita, os amoritas ali na região da Caldeia, tinha um código muito parecido com o código de Hammurabi, que é muito parecido depois com as leis do povo de Israel.
toda a legislação do povo de Israel, ela não foi igual, mas foi inspirada. Quer dizer, eles tinham uma cultura de que existia uma necessidade de conter a liberdade humana, que o homem não tem liberdade absoluta, que a liberdade é um valor relativo e que a minha liberdade, ela depende de um conjunto de regras que eu preciso respeitar para a convivência em sociedade, que eu não posso matar quando eu me der na cabeça, que eu não posso, se eu gosto de uma coisa, então eu roubo para mim. Então, essas regras básicas de convivência social já existiam, né? Então, e Abraão, agora, eram regras muito diferentes das nossas regras de hoje. Eram regras da cultura da época, certo? Tá? Então, é nesse contexto que Abraão sai daquela região. Agora, uma questão que às vezes se pergunta é que se existem evidências arqueológicas sobre os patriarcas. Existem evidências indiretas, por exemplo, em escavações realizadas em 1976 na Síria, a 70 quilômetros de Alepo, que foi destruída, certo? Foram encontrados textos na língua semítica, ainda desconhecida, que provavelmente fosse aquela língua daqueles semitas acadianos ou amoritas, certo? Contendo nomes próprios semelhantes aos dos patriarcas. Quer dizer, as pessoas, como descobriram... esse livro foi escrito em 2008. Eu procurei para ver se tinha alguma atualização. Como essas descobertas foram em 1976, deve estar ainda sendo lido, porque é outra língua, precisa criar chave de decodificação. É um trabalho insano de pesquisa. Mas o fato de você encontrar nomes como Abraão e Israel, significa que quando for decifrado, provavelmente ao longo da história das pesquisas arqueológicas, das pesquisas em que se procura usar a Bíblia como um guia para levantar a hipótese, de testar a hipótese da existência desses patriarcas, você tem encontrado na literatura coisas que são evidências indiretas da existência desses povos, de uma total descrença, de uma total ideia por parte da ciência em geral, de que isso era mito, entendeu? Era uma coisa... O que é um mito? É uma mentira, é uma coisa mitológica, é uma coisa assim que não existe, é uma fantasia contada pelas pessoas. E aqui a gente vê que já existem essas evidências indiretas. Outra evidência indireta, em Mari, atual Tel Hariri, no Vale do Eufrates, a sudeste da Síria, ficava o reino dos Amoritas. Os Amoritas são aqueles que vieram depois, no 2º milênio antes de Cristo, já na época que o Abrão já estava por lá. Posteriormente, conquistado pelo rei Hammurabi da Babilônia em torno de 1760 a.C. Um arquivo com mais de 20.000 tábuas em escrita cuneiforme foram encontradas referentes a esse período, e nelas também estão mencionados nomes tais como Arioque, Abraão e Jacó. Só que são 20.000 tábuas de escrita cuneiforme. Até ler tudo isso daí, decodificar, é uma história, né? Outra coisa é a descoberta das tábuas de argila de Nuzi, atual Iraque. Vocês veem que esse povo andou por todos esses povos hoje que são países muçulmanos, certo? Porque os muçulmanos, eles acreditam no Deus. O Deus dos muçulmanos é teoricamente o mesmo Deus. A teologia deles, como eles escrevem é que é diferente. Porque eles dão mais valor a Maomé do que a Deus, certo? E ao mesmo tempo eles nos acusam de dar mais valor a Jesus do que a Deus, entendeu? Então é mais ou menos isso, né?
é muito interessante porque a gente vê que bem no fundo existe só um Deus, né? Porque as 3 religiões monoteístas, elas são alicerçadas na existência desse Deus, e as divisões, as dispersões, elas são falhas na compreensão da vontade que esse Deus tem para o povo que ele escolheu, certo? Então, quando as coisas não dão certo, quando existem divisões de religião, a gente vê hoje assim que tem cada portinha tem uma igreja com um nome diferente. Isso é um equívoco humano naquilo que Deus pretende para o ser humano, daquilo que é a verdadeira religião, certo? A verdadeira religião, que é uma ligação de Deus com o seu povo, né? Uma ligação íntima de Deus com o seu povo. Outro exemplo que dá dessa legislação por exemplo, que o Abraão usou, e que a gente às vezes fica até escandalizada, mas que era uma coisa muito normal na época, a adoção da esposa como irmã para proteção e status. Então, o que aconteceu, Abraão? Naquele tempo houve em Canaã uma fome grande, que Abraão foi morar em algum tempo no Egito. Quando ia chegando ao Egito, Abraão disse a Sarai, a sua mulher: escute, você é uma mulher muito bonita, e quando os egípcios a virem, vão dizer: essa aí é a mulher dele. Por isso me matarão e deixarão que você viva. Diga então que você é minha irmã, assim por sua causa eles me deixarão viver e me tratarão bem. Existia nesse código que existia na cidade, existia essa prescrição. Você pode dar o status de irmã à sua esposa para se defender. Você pode até entregar a sua esposa por um rei para não ser morto por ele, que é uma coisa na nossa cultura totalmente absurda, né? Ainda nesse momento, Abraão não era um homem novo. Ele ainda não tinha sido trabalhado suficientemente por Deus para se transformar no Abraão, certo? Tá? Então, adoção de um servo adulto por pais sem filhos. Então, Abraão fala para Deus: tu não me destes filhos e por isso um dos meus empregados, nascido na minha casa, será meu herdeiro. Então é uma conversa que Abraão tem, cobrando de Deus que ele tinha prometido quando ele saiu de lá e tal, e já tinha passado tanto tempo e ele não tinha um filho e ia ter que dar todos os bens dele para um servo dele, né? Isso era uma prescrição no código que existia lá dos amoritas. Esposa estéril dá sua serva a seu marido. Então não era uma coisa escandalosa, era uma coisa prescrita por lei, certo? Tá? Gênesis 16:2, um dia Sarai disse a Abraão: já que o Senhor Deus não me deixa ter filhos, tenha relações com a minha escrava, talvez assim por meio dela eu possa ter filhos. Abraão concordou com o plano de Sarai e assim lhe deu Agar para ser sua concubina. Isso aconteceu quando já fazia 10 anos que Abraão estava morando em Canaã, ou seja, ele já tinha saído da terra dele e o plano de Sarai ter um filho ainda não tinha se concretizado, certo? Evidências diretas. Achado arqueológico corrobora a presença de camelos e sua presença na narrativa bíblica já não pode ser descartada como anacronismo. Existem muitas evidências da domesticação de camelos nesse período, tais como amostras de pelos, estercos e ossos datados de 2700 a.C., a oeste do Afeganistão, outro país doido de religião muçulmana. Textos babilônicos datados entre o século XIX e 17 a.C., atestando a domesticação de mandíbula de camelo, datada de 1900 a 1550 a.C., em uma tumba na Palestina. E a narrativa bíblica hoje pode ser considerada como mais uma comprovação da domesticação dos camelos. Uma das coisas que acontecia no meio científico, em relação ao Antigo Testamento, era que havia uma descrença, porque havia uma ideia, havia dados científicos de que
o camelo tinha sido domesticado muito depois de Abraão, do período de existência dos patriarcas. E uma das cenas da Bíblia é quando Abraão manda o servo dele para ir procurar uma esposa lá na região da terra dele, lá em Harã, né? Aí ele vê, o servo dele fala assim, olha, quando a pessoa que der água para os meus camelos vai ser a escolhida, que Deus vai indicar que vai ser a escolhida para que eu leve como esposa de Isaac. E aí as pessoas falam, não, naquela época o camelo não tinha ainda sido domesticado para ser usado como meio de transporte e tal. E hoje está provado que está. Nos locais onde havia menção de que Abraão tinha estado, foram fazer escavações e descobriram evidências e datadas da existência desses caminhos. Como que Abraão se torna Abraão? Abraão tinha 75 quando saiu de Ur, atendendo ao chamado de Deus. Abraão tinha 99 quando o Senhor se tornou a aparecer a Abraão e reiterou sua promessa. Nessa ocasião, ele mudou o nome do patriarca de Abrão, pai exaltado, para Abraão, pai de muitos, e mudou o nome de sua esposa de Sarai para Sara, lhe dizendo que ela lhe daria um filho a quem chamaria de Isaque. Nessa ocasião, o Senhor Deus instituiu a circuncisão como sinal da aliança. Então, o sinal da aliança começa a haver uma série de regras para separar o povo de Deus dos outros povos, para que o povo de Deus se mantivesse fiel e puro em relação às demais tribos, né? Depois da circuncisão de Isaque, Abraão manda seu filho e Agar para longe, sob a promessa de Deus que o abençoaria e faria de Ismael uma grande nação também. Então veja que aí existem as duas grandes nações, certo? Que hoje, vamos dizer assim, se diz até que existe uma luta para uma luta entre dois povos. Durante a Idade Média, durante a Antiguidade, houve até as cruzadas, um povo matando o outro, etc. Mas Deus abençoou Ismael e disse que faria uma grande nação. Então, isso mostra que a forma de você conquistar essa população não é pela guerra, não é destruindo cidades, marcos arqueológicos, informações importantes, porque a arqueologia que ficou lá, ela conta a nossa história, então ela não pode ser destruída. Essa arqueologia, ela não é mais ídolo, ela foi, entendeu? E se a gente continua tratando essa arqueologia como ídolo, é porque a gente não se libertou da mentalidade daquele povo que ainda tinha que ter um Deus concreto, certo? Um Deus que é traduzido por imagem, certo? Por exemplo, enfim, bom, com isso o Senhor mostra que Ele não quer. Além disso, quando Isaac está próximo da vida adulta, Deus coloca Abraão à prova, lhe pedindo que o sacrifique. Abraão se dispõe a sacrificá-lo e Deus providencia o cordeiro para Abraão, que está prestes já a imolar o filho da promessa. Com isso, o Senhor Deus mostra que Ele não quer o sacrifício de crianças, que eram usadas como oferendas aos outros deuses. Então, os povos que cercavam aquela região, os tipos de religião eram religiões bárbaras, eram religiões que exigiam sacrifícios humanos, que queimavam crianças, que imolavam crianças. E aí, Deus nunca pediu isso. Deus pedia que as pessoas sacrificassem, que houvesse derramamento de sangue, de um cordeiro, de um animal, para o pagamento, para, vamos dizer, cobrir o pecado, né, as falhas, como sinal de arrependimento, de reconhecimento de pecado. Mas ele não exigia sacrifícios humanos. E aí, de repente, ele vem e pede para Abrão
dar o seu filho, imolar o seu filho. E aí, isso simboliza também que o próprio Deus imolou seu filho em nosso benefício. E quando Abraão está prestes a imolar o filho, o que Deus faz? Deus providencia o cordeiro. Esse cordeiro, essa providência de cordeiro, é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Simboliza isso. Então, a gente tem que olhar também a palavra de Deus com uma articulação muito grande com o que vem depois, com o que vem antes e com o que vem depois, para ter uma compreensão clara de que Deus, ele tinha um plano para resgatar o homem, que era o plano da salvação pelo sacrifício de Jesus na cruz, que daí tiraria toda essa ideia de você ter que matar, ter que derramar sangue para que a justiça fosse feita. A justiça pode ser feita de forma pacífica, sem derramamento de sangue. Por exemplo, como hoje a gente está vendo agora na guerra da Ucrânia, certo? Então isso são duas nações, por exemplo, na Rússia, ela tem a Igreja Católica Ortodoxa, que é supostamente a igreja que nunca mudou e que ficou mais fiel ao cristianismo primitivo. E veja que ela apoia essa invasão. Então é extremamente contraditória as religiões do mundo, certo? Então, por isso que a verdadeira religião é a nossa. A nossa não no sentido de que a presbiteriana do Jardim Augusto é aquela que nós, como indivíduos, mantemos com o nosso Deus, com a fidelidade à palavra dele, ao que ele quer de nós. Porque quando ele chama Abraão, o que ele diz? Que ele quer fazer de Abraão, que ele vai abençoar Abraão, para Abraão ser uma bênção entre as nações e não uma maldição entre as nações. Entendeu? Não um motivo de disputa, um motivo de briga, etc. Mas então nós temos que ser bênçãos e não modelos de disputas das maiores de conflito, etc. Tá? O caráter de Isaac é pouco descrito, mas sabe-se que ele era pacífico, certo? Ele dedicou-se à agricultura, no Gênesis 22:12, na região de Gerar, até ter decidido mudar-se para evitar conflitos com os filisteus. Veja bem, Abraão teve uma atitude, Abraão já estava mudando. Ele, quando chegou, ele foi embora do lugar para não brigar. Ele recuou. O que significa isso? Ele fez mais ou menos o que Jesus manda a gente fazer muitos anos depois. Se alguém te pedir a capa, entrega o manto. Se alguém te forçar a andar 1 milha, vai com ele 2. Entendeu? Abraão fez isso. Ele era piedoso. Isaac fez isso. Ele era piedoso. Rebeca não podia ter filhos e por isso Isaac orou a Deus, o Senhor, em favor dela. Então ele era uma pessoa que tinha profunda fé em Deus. Só que Isaac não foi um pai justo com os seus filhos, demonstrando preferência por Esaú, seu primogênito. Isaac amava mais Esaú porque gostava de comer carne dos animais que ele caçava. Rebeca, por sua vez, preferia Jacó, que é um erro que a gente incorre com muita frequência, ter preferências, né? E que a gente tem que se vigiar para não fazer isso, porque é da condição humana, né? E os filhos, em contrapartida, essa atitude de Isaac e Rebeca traz para eles muito sofrimento, que é uma forma de Deus ilustrar que as nossas escolhas, quando nós não escolhemos o modo de Deus nas nossas ações, mesmo as menores, porque Deus está nos detalhes, a gente pode ter dissabores. Eu, por exemplo, quando eu olho para trás na minha vida, eu vejo que muitos dos meus dissabores de hoje são reflexo das minhas, às vezes, escolhas que eu nem pensei que poderiam ter consequências, que
que são escolhas inconsequentes, que às vezes você faz na adolescência, você faz na juventude, que você ainda tem aquele afã de fazer isso, fazer aquilo, fazer aquele outro. E aí você depois vai começando a construir uma vida que tem muitas, às vezes, pitadas de amargura, de tristeza, disso, daquilo, que só são saradas pelo poder de Deus, pelo Espírito Santo, certo? Quais são as coisas que que os filhos de Isaac fizeram contra ele? Esaú troca direito de progenitura por um prato de lentilha para Jacó, casa-se com uma Eteia contra o conselho dos pais, Jacó engana o pai para obter a bênção de Isaac, e Rebeca, sua esposa, é desleal a ele, instigando o filho a enganar o pai. Quer dizer, Deus mostra modelos de como nós não podemos ser. Essa é a leitura que a gente tem que fazer, né? Como a gente aprende com os erros. E a Bíblia não esconde o caráter dos escolhidos por Deus. Se a gente pensar que o caráter de Isaac, que os filhos de Isaac, que Isaac era filho de uma pessoa que foi escolhida por Deus, que Isaac era um homem pacífico e piedoso, mas ele não era um homem perfeito. Então Deus escolhe pessoas imperfeitas. Então muitas vezes a gente fica vendo o defeito das pessoas, etc., mas a gente tem que ver que Deus vê nessas pessoas qualidades que nós humanos não conseguimos ver, certo? Tá? Por isso que a gente não pode julgar, porque julgamento é Deus que faz. Jacó, Israel, certo? Aproveitador, ele aproveita-se da fraqueza de caráter de Esaú para ficar com seu direito de progenitura, porque Esaú era um hedonista, era um cara que vivia orientado pelo prazer. Ele queria comer, ele queria se divertir, ele não tinha limites em relação a si próprio, era um egocêntrico. E Jacó, vendo o irmão com esse comportamento, o que ele faz? Ele se aproveita disso. Então, quando a gente tem um amigo que é desse tipo, e que a gente pode se aproveitar, a gente tem que ter cuidado, certo? Por exemplo, às vezes você vê que seu amigo você se aproveita da fraqueza para obter alguma vantagem, isso é errado. Veja que você ser um aproveitador não faz parte do caráter de Cristo, certo? Ele era um enganador. Ele engana e mente para o seu pai cego, fazendo-se passar por Esaú. Quer dizer, você mentir para o próprio pai, tá? E covarde. Covarde por quê? Porque quando ele viu a possibilidade de ser objeto da vingança do irmão, ele fugiu. Tudo bem que os pais aconselharam, mas ele poderia ter, tipo assim, tido uma atitude de homem responsável, um homem temente a Deus, e ter chamado o irmão e o pai falado: perdão, eu fiz tudo errado, me perdoe, como o filho pródigo, devolvido tudo pro filho, pro irmão, e aplacado a ira. Só que havia uma coisa que era o seguinte: a bênção de Isaac não poderia mais ser dada porque já tinha sido dada, certo? Então, mas por que ela tinha sido dada? Porque essa era a vontade de Deus. Só que as pessoas, Rebeca se antecipou à vontade de Deus. Então, muitas vezes a gente comete pecados porque a gente quer dar uma ajuda para Deus, como Abrão e Sara quiseram dar uma ajuda para Deus, acabaram criando um problema para Deus, certo? Então, a gente não pode se antecipar à vontade de Deus, certo? Com medo da vingança de seu irmão, segue o conselho dos pais e volta para a Mesopotâmia para viver com a parentela de sua mãe. Jacó o escolhido. Quando Jacó está fugindo de sua terra, passou a noite em um lugar usando uma pedra como travesseiro. Em seu sonho, viu uma escada que ia da terra ao céu, por onde os anjos de Deus subiam e desciam. Ao lado dela, o Senhor Deus lhe disse que era o Deus de Abraão e de Isaque, e que daria a Jacó e seus descendentes a terra sobre a qual dormia. Disse a Jacó
que seus descendentes seriam tantos como o pó da terra, e por meio dele Deus abençoaria todos os povos do mundo. Quando Jacó acordou, teve medo, porque entendeu que Deus tinha estado ali. Jacó construiu um pilar com a pedra, ungiu com óleo e prometeu a ele que se voltasse são e salvo para a casa do seu pai, o Senhor Deus seria o seu Deus. Ao lugar deu o nome de Betel. O escolhido de Deus não entendeu nada. Não entendeu nada, que era graça de Deus. Que ele não tinha sido escolhido porque ele era o melhor que tinha. Ele tinha sido escolhido porque Deus havia feito uma promessa para Abraão. Então, em nome da promessa que ele tinha feito para Abraão, ele deu essa possibilidade para Jacó, certo? E aí, o que Jacó fala? Tudo bem, se você me abençoar bastante, aí eu vou criar, você vai ser meu Deus. O Senhor, Deus, vai ser o Deus de Jacó. Ele ainda põe uma condição para Deus. E muitas vezes a gente põe condições para Deus também, certo? Muitas vezes a gente também negocia com Deus bênçãos, certo? Jacó fica em Harã por 20 anos e tem várias decepções porque é enganado por seu tio, que lhe promete Raquel em casamento e lhe entrega Lia, sendo obrigado a trabalhar por mais 7 anos para se casar com Raquel, num total de 14 anos. Quando ele vai para Harã, ele volta para a Mesopotâmia, ele que tinha vivido num ambiente mais regulado, familiar, mais saudável, porque ele era filho de Abraão, certo? E de Isaac, ele passa a lidar com uma família de pessoas que o exploram, que o tratam como não como um sobrinho, etc., que ele tem que trabalhar muito, ele é enganado pelo sogro, etc. Então, é uma situação muito difícil, ele começa a experimentar, vamos assim, do seu próprio veneno. Então, isso é um outro recado que Deus dá para a gente, que o que a gente semeia, de alguma forma, a gente colhe, tá? Jacó quer ir-se embora depois que nasce o filho de Raquel, José, mas Labão lhe pede que fique mais. Como Jacó consegue aumentar seu rebanho, seu sogro fica descontente e Jacó resolve fugir. Então ele é um homem que tem que fugir em duas circunstâncias. Ele foge de Canaã e ele foge de Harã. Ele é um homem em fuga. Quer dizer, muitas vezes a gente vive em fuga do nosso passado, da vida que a gente construiu pra gente, certo? E tem uma hora que a gente tem que parar essa fuga e dizer, não, deixar Deus trabalhar o nosso passado para que a gente possa viver um futuro de paz, certo? Labão vai atrás, mas é alertado para Deus não tocar em Jacó. E é interessante notar que Deus é misericordioso com Jacó, apesar do seu caráter deplorável, porque ele era filho da promessa que fizera Abraão. Então, muitas vezes Deus é misericordioso com a gente, não é porque a gente é a última bolacha do pacote, é porque Deus é misericordioso, tá? Então é isso que a gente tem que pensar, porque muitas vezes a gente se orgulha de ser presbiteriano, se orgulha de ter uma doutrina sadia, se orgulha de um monte de coisa que não é motivo de orgulho, é motivo de gratidão, de temor para não escorregar. Quem está em pé, veja que não caia, certo? Na noite que antecedeu o seu encontro com Esaú, Jacó fez com que toda a sua família e seus bens passassem pelo rio Jaboque, mas ficou para trás sozinho. Então chegou um homem que lutou com ele até o dia amanhecer. Quando percebeu que não podia vencer, deu um golpe na junta da coxa de Jacó, de modo que ela ficou fora do lugar. Então o homem disse a Jacó que o soltasse, porque já estava amanhecendo, mas Jacó disse que só o soltaria se ele o abençoasse. O homem então lhe perguntou o nome e ele respondeu que se chamava Jacó. O homem em seguida lhe disse que seu nome seria agora Israel, porque lutou com Deus e venceu. E o homem abençoou Jacó e se foi. Então Jacó disse, eu vi
Deus face a face e estou vivo. Então, quando se pensa, né, que lutou com Deus e venceu, significa que a gente, quando você está numa situação extremamente degradada, de pecado, distante de Deus, você precisa lutar com Deus. E você vence quando Deus fala para você: agora você é uma outra pessoa, você muda o nome, você nasceu de novo. O nascer de novo, ele vem quando a gente luta com Deus, até que nessa luta com Deus, nessa discussão com Deus, nessa briga interior com Deus, nessa conversa infinita com Deus, Deus vai revelando as nossas mazelas e a gente vai renascendo como essa nova pessoa, que não é mais Jacó, mas é Israel, certo? Tá? Então, veja o simbolismo de tudo que tem na palavra de Deus, ligando o que acontece nesse enfrentamento entre Jacó e Deus, e quando a gente aceita Jesus e a gente nasce de novo, entendeu? A gente é uma nova criatura. Jacó, então, era uma nova criatura, certo? E a gente vê que quando Jacó retorna a Canaã, ele não tem uma vida feliz, certo? Sua filha única, filha, Diná, foi violada em Siquém, e em represália seus filhos chacinam o violador, e os homens de sua tribo saqueiam a vila onde moravam e raptam suas mulheres e crianças, ou seja, fazem tudo diferente do que era para ser feito. Por quê? Porque Jacó, quando ele vai de volta para Mesopotâmia, ele vai de volta para uma cultura. E quando você cria os seus filhos numa cultura e deixa os filhos soltos nessa cultura, eles assimilam a cultura. Então eles não eram capazes do perdão, de ser como Isaac foi, que deixou quieto, deixou na mão, deixou que a justiça de Deus prevalecesse. Eles foram fazer justiça com a própria mão. Aí eles precisaram fugir com a sua família, né? Jacó precisou fugir novamente, de novo ele saiu fugido, entendeu? Desde que ele enganou seu pai, a vida dele foi de fuga em fuga, certo? Depois ele perde a esposa Raquel, pela qual trabalhara por 14 anos em condições desumanas durante o parto do seu filho mais jovem. Seu filho Rúben pratica incesto com a sua concubina. Seus filhos vendem o seu primogênito de Raquel como escravo para uma caravana e eles o enganam lhe dizendo que o menino estava morto. Ele sofre dos filhos o que ele fez para o pai. Não é porque Deus quer punir, é porque isso é uma consequência das ações que nós fazemos contra a vontade de Deus. As nossas ações, as nossas escolhas distantes de Deus têm consequências graves na nossa vida, certo? José é usado, mas a venda de José não foi ao acaso. Deus usa a maldade das pessoas em benefício do seu povo. Deus usa a maldade dos irmãos de José em benefício do povo, para sustentar o povo de Deus. Quando a escassez de alimentos se estendeu para fora do Egito e alcançou Canaã, os irmãos de José foram para o Egito comprar alimentos. José prontamente os reconheceu, mas eles não o reconheceram, porque estava vestido com roupas egípcias e conversava por meio de intérpretes. José consegue criar uma situação que força seus irmãos a levarem seu pai e o irmão caçula para o Egito. Jacó e sua família receberam terras no Egito. José se casou com uma egípcia, teve 2 filhos e morre no Egito. Toda essa história está escrita entre Gênesis 37 até Gênesis 50, mais ou menos, certo? Então eu resumi, tá? E aqui a descendência de Abraão. Então, Abraão e Sara têm Isaac, Abraão e Sara têm Ismael, tá? Abraão
do casamento com Abraão, com o casamento de Sara, Isaac no casamento com Rebeca tem Esaú e Jacó, e do casamento com Lia e Raquel, Jacó com o casamento Jacó com o casamento com Lia tem José e Benjamim, não, de Raquel tem José e Benjamim, e com Lia tem Rúben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon e Diná. Com Bila tem Dan e Naphtali, e com Zilpa, Gade e Azer. E José tem, que se casa com a egípcia Asenate, e tem Efraim e Manassés, certo? Então essa é a genealogia. É bastante interessante que, acho que deixa eu pegar aqui, já estou terminando, tá? Daí surgem as 12 tribos. Ok? Daí surgem as 12 tribos. Daí surgem as 12 tribos, certo? Então, eu acho bonito esse pedaço aqui. Eu vou ler para vocês. Os filhos de Jacó. Gênesis 36. São esses os descendentes, são as descendências, os filhos de Jacó, né? Certo? Tem a descendência de Esaú. São esses os descendentes de Esaú, também chamado de Edom. Esaú casou com 2 mulheres do país de Canaã, isto é, com Ada, filha de Elon, o Eteu, e com Oolibama, filha de Ana e neta de Zibeão, o Eveu. Esaú casou também com Basemate, filha de Ismael, irmã de Nebaiote. Ada foi a mãe de Elifaz, Basemate e foi mãe de Reu, e Oolibama foi mãe de Jeus, Jalã e Corá. Esses foram os filhos de Esaú, que nasceram quando ele estava morando na terra de Canaã. Depois Esaú foi para outro lugar com as suas mulheres e seus filhos e suas filhas e toda a gente de sua casa, separando-se assim do seu irmão Jacó. Nunca mais houve amizade entre os irmãos, né? Muitas coisas que você faz na sua juventude criam cismas para toda uma vida, certo? Mas Esaú está na Bíblia, tá? E tem toda a descrição aqui dos filhos de Edom, de Esaú e de Jacó. É muito bonito ver toda essa genealogia e ver como a história do povo de Israel, ela é contada em detalhes na Bíblia, certo? A única coisa que não serve é para a gente usar essas genealogias para tentar identificar datas, períodos, porque como eu falei na semana passada, as informações cronológicas não estavam ainda... os sistemas de medição de tempo eram diferentes entre as nações e ao longo do tempo. Então não dá para a gente fazer uma correlação entre o tempo atual, né, que é medido eletronicamente, e o tempo da história bíblica, né? Então, às vezes, tem pessoas que tentam datar vendo a idade dos patriarcas, com quantos anos morreu, etc. Mas isso daí é temerário. Os patriarcas, a vida mostra como Deus foi escolhendo pessoas para cumprir seus propósitos. Todos humanos, trazendo as marcas da sua cultura ao longo da pré-história, do Éden a Babel, e a partir das várias civilizações, Deus foi separando pessoas dentro de uma mesma família para dar origem ao povo de Israel, a partir de uma família semita remanescente da civilização acádia já extinta e vivendo no ocaso da 3ª dinastia de Ur. Abraão escuta a voz de Deus e confia na sua palavra.
Então, confiar na palavra de Deus é a chave para uma vida segundo a sua vontade. Ele continua a se submeter a ele, mesmo quando a sua vontade se revela árdua. A vontade de Deus para Abraão foi muitas vezes dolorosa, porque levou muito tempo para ser cumprida. Ele teve que ir para o Egito, voltar do Egito, andar aquela distância, eu calculei mais ou menos usando aquela coisa, dá mais ou menos uns 3.000 quilômetros entre Harã e Canaã. É muito longe para andar a pé, com um monte de camelo, numa caravana, né? Eu não sei quanto tempo eles levaram. Eu não sei quanto, eu ia calcular, mas não deu tempo. Pensando no tempo que leva para distância percorrida pelos camelos, enfim. Aí Abraão escuta a voz de Deus e confia na sua palavra, ele continua a se submeter a ele, mesmo quando sua vontade se revela árdua e até impossível de ser realizada. Foram anos de espera e anos de caminho até a aprovação final, quando Deus pede que sacrifique seu filho Isaque, o filho da promessa. Mas Abraão prepara o altar para sacrifício, sondando a noite escura da alma, para buscar sentido, mas confiando na promessa, até que Deus providencie o cordeiro. Então, muitas vezes, a gente está com uma luz escura na alma, quando a gente tem um dia muito triste, quando a gente tem quando parece que a promessa de Deus falhou. E é nessa escuridão que a luz de Jesus vem e brilha, e consola, e enxuga as nossas lágrimas. Então, por isso que a gente foi escolhido por Deus. Se a gente está aqui hoje, a gente foi escolhido por Deus. Mas a gente não foi escolhido por Deus porque a gente é bonito, porque a gente é bom. A gente foi escolhido porque Deus fez uma promessa a Abraão, porque Jesus veio e nós fomos alcançados pela graça de Deus. E isso daí é o que deve nos mover a alcançar outras pessoas, porque só pela graça é que nós somos salvos. Não é pela arma, não é pela briga, não é pela discussão, não é pela argumentação, é pela graça de Deus e pelo aperfeiçoamento em nós do caráter de Cristo, para que nas outras pessoas esse caráter possa ser também aperfeiçoado. Antes de eu terminar, gente, eu terminei. Demorei hoje, né? Aqui é um assunto muito interessante. Se você quiser desligar, eu queria ler. Esse livro é um livro que eu comprei para ler porque me deixou, o título me intrigou. É da Karen Armstrong, chama Em Defesa de Deus. Ela é uma pessoa que trabalha com... Ela faz história das religiões, história comparada das religiões. Ela é uma ex-freira que depois se desiludiu com a Igreja Católica e se distanciou de qualquer religião. Ela não é uma pessoa de religião, ela estuda religiões, ela é uma pessoa que estuda religiões. E, para resumir, numa prosa ao mesmo tempo erudita e fluente, Em Defesa de Deus resgata os fundamentos históricos e filosóficos das religiões abraâmicas. Judaísmo, cristianismo e islamismo são apresentados em suas principais diferenças e semelhanças. O livro percorre a labiríntica história da fé para apresentar os conceitos fundadores da ideia revolucionária de uma divindade única, atemporal e criadora dos homens e do universo. Segundo o autor, a compaixão é o mais evidente traço comum ao Islã e às religiões do livro, em que a autoridade inefável do Criador inspira a ideia essencial do amor ao próximo. Apontando para as inconsistências do racionalismo científico, esse livro é mais do que uma vindicação da fé. Armstrong convida o leitor a uma contemplação da fragilidade do humano diante da eternidade. Então esse é um livro, não de religião, mas é um livro que faz um estudo comparado e faz uma defesa da ideia de que sem Deus nada é possível. Sem Deus não vai haver um mundo de paz, sem Deus não vai haver uma erosão
das diferenças, das desigualdades sociais, o caminho para salvação da natureza, do homem, do planeta, etc., é Deus.